Então vamos lá para a nossa live de hoje, que é sobre como que eu posso fazer. Então, assim, a gente falou sobre estagnação, nós começamos a falar sobre os talentos, e hoje essa live seria para quem, por exemplo? Seria para as pessoas que gostariam de fazer a transição de carreira, mas não sabem assim por onde começar. Eu estou assim precisando para onde, eu estou muito satisfeito, já não consigo me ver mais no meu trabalho, mas como é que eu consigo fazer essa transição de carreira? Como é que eu posso dar esse primeiro passo? Eu diria assim que o primeiro passo que você precisa dar realmente é identificando o problema, porque assim, quando a gente não sabe qual é o problema, fica muito difícil a gente resolver. Aliás, já sabendo do problema, às vezes é muito difícil. Quando a gente não tem essa consciência do problema, qual que é a questão, aí fica mais difícil ainda. Então, eu diria assim que existem 3 fatores bastante fortes que você tem que pensar para você poder identificar o problema. Se o descontentamento está com a empresa, com seu chefe, com a carreira ou a sua insatisfação própria. Eu diria que são esses 4 fatores externos, que seria a empresa, o chefe, a carreira, ou você, sim, você está numa situação que, por exemplo, você começou o seu trabalho muito empolgado, muito contente, mas por algum motivo, depois de algum tempo, você já não está mais tão motivado assim, você já não consegue se ver no trabalho por um tempo. Então, isso pode ser, por exemplo, um problema de meia-idade, você pode ter um problema de seus conhecimentos estão obsoletos, de repente você precisa só de uma férias mesmo, sabe? Então, definir esses problemas, eles são bastante importantes. E também, de repente, conforme a gente vai vivendo, a gente tendo experiências, os nossos gostos, as nossas crenças, nossos valores vão mudando. Então, será que esses valores que eu tinha quando eu comecei a minha carreira modificaram mediante a minha família, mediante a minha situação, o meu contexto? Então, são coisas que é bastante importante você se perguntar. E aí, uma outra pergunta que eu acho muito importante é se você pensar se você consegue estar nessa situação daqui mais 5 anos, daqui a 3 ou 5 anos. Se você te falar não, então, assim, olha, é bem possível que você precise fazer uma transição de carreira e esse é o caminho, e eu estou aqui para te dar esse caminho. Uma outra pergunta bastante interessante que você possa pensar se para identificar o problema, que se, por exemplo, se você não precisasse de dinheiro para viver, você continuaria fazendo o trabalho que você faz? Essa é uma outra pergunta bastante interessante, porque assim, a maioria de nós trabalhamos para pagar as contas. Mas o que eu quero te oferecer aqui é muito mais que isso. Que, claro, óbvio, o dinheiro é essencial, mas a gente tem que trabalhar além disso. A gente tem que trabalhar por uma razão mais forte para o outro e para mim, para ajudar o outro, para resolver o problema do outro e também sentir que eu posso oferecer o meu trabalho, posso oferecer as minhas qualificações para o mundo e para as pessoas. Que eu acho que assim é essencial para a gente resolver, para a gente identificar qual que é a raiz no caso do problema. Aí a segunda dica. Bom, primeiro a gente vai identificar, a segunda a gente vai começar com você. Então, é bem provável que quando você começou a sua carreira, você tenha começado porque qual que é a profissão que está em alta? Qual a profissão que ganha mais? Ou qual o trabalho que as pessoas do meu contexto estão fazendo? Então, geralmente a gente não escolhe porque necessariamente a gente quer. Então, agora que você vai fazer a sua transição de carreira, que você vai fazer a mudança de carreira, você tem que começar com você, com o que você quer, com o que você gosta, com o que você sente paixão, que faz os seus olhos abrirem. Essa que, na verdade, é a total diferença, né? Esse entusiasmo, essa paixão. E você fica muito, mas muito mais atraente para o mercado, você fica muito mais atraente para o seu cliente, você fica muito mais atraente para os gerentes de RH quando você tem esse brilho nos olhos, que você sabe o que você quer. Então, assim, primeiro de tudo, comece com o que você quer. Então, talvez os tempos, a situação seja um pouco difícil para você poder se arriscar, começar com a sua visão de que você pode fazer da sua vida algo melhor. E talvez você possa encontrar a paixão no que você faz ao se concentrar nos benefícios de ter um emprego ou qualquer emprego. Então, algumas pessoas, elas tentam contornar essa procura do emprego, essa mudança de carreira, concentrando no que elas não gostam. Mas para você ter uma carreira lá na frente, que você tenha orgulho, que você goste, essa não é definitivamente a melhor maneira. Por quê? Acho que assim, se você
novamente começar a focar no externo, o que o mercado está oferecendo, o que está em alta, é mais ou menos o que eu digo, é trocar 6 por meia dúzia, isto é, você pode ficar até 1 ou 2 anos trabalhando no que você está fazendo, mas depois de um tempo, você vai mudar também. Mas claro que assim, eu também digo que assim, a gente tem constante mudanças, né? Assim, você possa até mudar para algo que você gosta muito, mas aí depois de um tempo pode ser que você até perceba também que as suas crenças, os seus valores, alguma coisa, algo mais está te chamando, dizendo que você queira fazer outra coisa, e tudo bem também, sabe? Agora, porque isso foi uma escolha interna, né? Agora, o que eu acho que assim, a gente tem que frisar muito aqui, que a escolha não deve ser por causa do seu pai, da sua mãe, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa, do seu chefe da empresa, mas sim fazer esse inventário, né, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu me vejo fazendo. Se dinheiro não fosse problema, o que eu poderia estar fazendo? Então, isso é essencial. E uma outra coisa que eu acho muito, muito importante é que a gente tem que começar com a gente, começar com os nossos valores, com as nossas crenças. Por que esses valores são importantes? Porque são as atitudes, são as crenças, são as opiniões, são as experiências que comandam como você se comporta, são as suas atitudes, né? E elas moldam as escolhas que você faz todos os dias, esses valores. Mesmo você estando ou não alinhado com esses valores, é o que molda você. Então, esses valores são moldados pelas suas experiências profissionais e pessoais. Uma outra coisa bastante importante é você ver, assim, que tipo de habilidades eu tenho hoje. Assim, essas habilidades são as competências que você pode desenvolver por meio de treinamento, experiências, práticas. E aí, falando de uma forma simples, assim, são habilidades que você já tem, por isso que eu acho que é muito importante, você vai fazer essa transição de carreira quando você está acima dos 40 anos, você tem muito mais habilidades do que uma pessoa que está começando a carreira agora. E isso é o que eu ensino, assim, uma das coisas mais importantes que eu ensino no meu curso, é como é que você retira, como é que você consegue distinguir essas habilidades que você já tem, só que você não enxerga. Que eu acho que esse é um dos pontos mais importantes desse meu processo de trabalho, porque foi assim que eu mesma vivi. Por exemplo, quando eu era socióloga, diretora executiva, e quando eu mudei para TI, eu achava que assim, eu tinha começado absolutamente do zero. Mas ao contrário, a gente tem muitos, principalmente quando você faz essa transição de carreira, a gente tem muita experiência, a gente tem muita qualificação e a gente tem muitas habilidades, que o que eu preciso fazer com você é tirar essas habilidades aí do fundo do seu coração, da sua cabeça, na verdade, e a gente poder trabalhar com isso. Então, outro ponto bastante importante aqui, que é a ideia central de você tirar o máximo de proveito dos seus pontos fortes, que nós falamos, bom, a segunda live, eu acho assim, a segunda live isso foi dos pontos fortes. Então, como é que eu consigo tirar mais proveito dos meus pontos fortes e administrar os pontos fracos, as fraquezas, de forma que eles não atrapalhem o que a gente quer, o que a gente precisa para a gente conseguir fazer essa transição de carreira. Bom, então, aqui a gente fala, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui no Instagram. Então, outra questão bastante importante que você tem que pensar, então, que nós poderíamos mudar para o terceiro item, seria fazer planos. Nossa, Annelisa, de novo essa coisa de fazer planos, assim, é óbvio que a gente tem que fazer planos. E aí, e por que fazer planos é tão importante assim? Porque quando você faz planos, existe assim várias pesquisas dizendo assim que quando nós adultos temos planos concretos, existe 91% de sucesso de a gente conseguir alcançar esse objetivo. E teve um estudo bastante interessante de você entender o quão o plano ele é importante. Foi feito um estudo com 250 alunos que foram encorajados, foram estimulados a fazer exercícios uma vez por semana. Então, eles dividiram em 2 grupos. Um grupo, ele tinha que rastrear os exercícios que eles estavam fazendo toda semana, e um outro grupo, eles tiveram que planejar com antecedência quando e onde eles se exercitariam. E aí, qual que foi a resposta? Que só 35% que rastrearam a frequência, eles conseguiram manter a prioridade sem distração. Isto é, só 35% das pessoas que rastrearam os seus exercícios é que conseguiram fazer. Mas as pessoas que tinham um planejamento de onde e como iriam fazer, aliás, os alunos que tinham esse planejamento, esses planejamentos concretos, conseguiram 91%. Veja que a diferença entre os dois e como é importante
você fazer esse planejamento. E aí, existe também uma outra pesquisa muito interessante, porque a questão da procrastinação, de postergar e você ter um planejamento e não colocar esse planejamento em ação, é porque também você procrastina, porque a gente é ser humano. E aí fizeram uma pesquisa com estudantes e assim, de novo, com 2 estudantes. Então, os que tiveram alunos que tiveram planos, eles aumentaram 56% a probabilidade de manter o foco e terminar os trabalhos de escola. Então, isso quer dizer que, assim, se você deseja aumentar 56% a probabilidade de manter o foco e fazer a sua transição de carreira, do seu trabalho, então, existe essa possibilidade, 56%, de você conseguir realmente fazer o que você gosta, o que você quer, na verdade, com esse planejamento. Então, e também existem outras pesquisas dizendo que quando você tem um plano escrito, existem várias pesquisas dizendo que um plano, ele é fundamental. E quais são os critérios? O que você precisa ter num plano? Definitivamente uma data. Uma data, porque assim, eu morei 23 anos no Japão, e aí os japoneses, eles dizem o seguinte: quando você tem um plano, mas você não tem uma data, é só um sonho. Então, primeira coisa, você precisa ter uma data. Então, se você quer fazer essa transição de carreira, quando vai ser essa data? Quando que vai ser, por exemplo, se você, como é um planejamento de longo prazo, como é que você pode cortar essas datas em marcos? Por exemplo, se for uma transição de carreira em 6 meses, em cada mês, o que eu preciso fazer para que eu consiga, daqui 6 meses, fazer essa transição de carreira? Outra coisa muito importante é que esses planos, eles precisam ser mensuráveis. Como é que eu vou saber que eu estou seguindo a minha meta, seguindo o meu plano conforme eu planejei? E claro que os seus planos, eles não vão dar todos certos, e isso é uma coisa muito normal, que você tem que estar preparado para isso, né? E um outro item bastante importante, quando a gente vai fazer planos, a gente vai fazer planejamentos, é que a gente faz planos muito mirabolantes, né? Assim, se eu não estou fazendo nada para eu poder fazer essa transição de carreira, pouco que eu faço, 30 minutos por dia, 15 minutos. Se você está fazendo zero, faz 15 minutos de planejamento e alguma ação, já é alguma coisa. Então, ao invés de você pensar que você vai ter que fazer a sua transição de carreira daqui a um mês, pense que você vai fazer daqui 3 meses, daqui 6 meses, dependendo da sua situação. Mas, de novo, tem que ser realistas. E todas essas metas, elas têm que ser diárias, semanais e mensais. Por quê? O que vai me garantir que eu consiga um objetivo de médio a longo prazo, de 6 a 1 ano ou 3 anos, é o que eu faço todos os dias. O que eu faço todos os dias para eu chegar a essa meta diária, mensal, a semanal e mensal? E eu super recomendo que vocês imprimam num papel, imprimam ou escrevam essas metas diárias, mas claro que quando acontecer alguma coisa muito ruim no dia a dia, como é que você vai se manter motivado para essa meta final? Aí colocar um cartaz assim bem grande no seu escritório, na sua cozinha ou na sua mesa, para você poder lembrar dessa meta, desse objetivo, que eu acho que ele é muito importante, porque, por incrível que pareça, quando a gente está fazendo as coisas do dia a dia, a gente acaba esquecendo essas metas, que elas são tão importantes. Então, assim, leve muito a sério as suas metas, porque nós, seres humanos, nós nascemos para ter essas metas. E seja somente, por exemplo, para caçar comida, como era antigamente, somente para pescar o nosso peixe, para comer hoje. Então, o objetivo, ele faz parte da nossa existência. Então, do que nós somos e quem somos. E as pesquisas, elas comprovam, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo, tem um alvo, a gente, inclusive, consegue ser mais feliz. Então, assim, a meta diária, ela é muito importante, mas ela também não pode ser tão opressiva, né? Assim, não pode ser, você todo dia está tendo essa pressão. Tem que ser, por isso que eu te disse que as metas têm que ser realistas, que eu acho que é o mais importante de tudo. Então, uma meta, ela tem que ser desafiadora, definitivamente, senão ela não vai ser motivadora o suficiente, mas ela tem que ser alcançável,
significativas e relevantes para vocês. Porque se também não for relevante para você, não for significativo para você, você vai acabar desistindo no primeiro problema que vai acontecer. Então, na verdade, o que é o mais importante também não é só o final, não é daqui o final de 6 meses, daqui um ano, é o que você vai conseguir com esse processo, essa busca do aprimoramento constante, que eu falo bastante, eu gosto muito dessa palavra Kaizen, né? Que o Kaizen, que é uma filosofia zen japonesa muito antiga, que foi uma das maiores filosofias que fez com que o Japão crescesse nessa economia que foi durante muitos anos. Então, esse aprimoramento constante, como é que eu posso melhorar todos os dias, como profissional, como ser humano, e principalmente, como é que eu posso fazer todos os dias algo para eu fazer essa minha transição de carreira, para eu conseguir o meu emprego, que eu acho que é bastante importante. E a meta final é uma direção, um rumo, mas é o processo que faz com que todos os dias você levante da cama para você poder fazer com que esse objetivo ele seja cumprido. Então, assim, lembre-se que a transição de carreira pode ser um processo que vai te levar a ter vários diferentes trabalhos, vários diferentes empregos, pois não é o fim, e sim o final de um começo. É o final de um recomeço na realidade. Então, essa parte ela é muito importante de você fazer esses planos. Existem vários tipos de métodos e técnicas de fazer esses planos, mas de novo, esta é uma pré-preparação para a nossa Masterclass que vai acontecer do dia 6 ao dia 13, que eu vou colocar aqui de novo. Então, que vai acontecer no dia 6 ao dia 13, e aí eu gostaria de explicar com mais detalhes nessa Masterclass que eu vou fazer. E aí a gente vai para o quarto elemento, para a quarta dica, pesquisar. A pesquisa ela é uma parte muito importante, porque ela abre os seus olhos para o que é possível, que você pode conseguir novas ideias e novas perspectivas. A pesquisa também pode tratar de você testar a viabilidade, esclarecer alguns detalhes que certos trabalhos envolvem. De repente, você não está muito certa que tipo de trabalho que necessariamente você gostaria de fazer. Então, aí você tem condições de, através da pesquisa, verificar. Então, você vai responder perguntas, por exemplo, o que eu poderia fazer, o que eu preciso fazer, o que esse trabalho que eu quero fazer, ele envolve, o que eu vou ganhar com isso. Ou, por exemplo, esse trabalho atende aos meus objetivos, às minhas prioridades. Por exemplo, quanto tempo eu vou demorar para chegar aonde eu quero estar? Que são perguntas também bastante importantes. E aí, assim, agora que a gente tem a internet, tem o nosso Google, no Japão a gente fala professor Google, né? Porque assim, tudo a gente tem lá no Google, né? Então a gente tem muitas informações. Então, conforme você avança nesse processo de pesquisa, você precisa alcançar um ponto de decisão. Aí você vai se sentir atraído em algo particular, e você vai precisar tomar uma decisão, você vai ter que seguir uma opção. Então, por exemplo, se você decidiu que você deseja fazer um treinamento para tornar-se, por exemplo, um professor, então logo em seguida você vai precisar restringir um pouquinho mais as suas pesquisas, ou fazer um trabalho voluntário, por exemplo, que matéria que você gostaria de ensinar, que idade de alunos que você quer ensinar, por exemplo, que tipo de escola. Então você vai precisar ir afunilando essa sua pesquisa. Você pode tomar uma decisão de descobrir que mais tarde isso não foi um caminho certo. E aí tudo bem, porque pelo menos você descobriu agora, que é o mais importante. E assim que nós aprendemos mais sobre o que a gente quer, sobre a gente, sobre o que o mercado tem a oferecer e o que eu quero oferecer para o mercado, isso também é uma forma de pesquisa, de você experimentar essas situações. E aí, agora, uma coisa muito importante que eu preciso avisar aqui para vocês, como a gente tem tanta informação no Google, na internet, então, assim, que você não pode passar a eternidade pesquisando. Porque quando você está pesquisando, dá a impressão que você está fazendo alguma coisa, né? O problema é que você não está fazendo nada, você está aqui sentado, pesquisando, vendo informações. Você tem input, mas você não tem output, você não tem alguma coisa que você coloca em ação. Então, você tem que lembrar bastante que esse é o processo de pesquisa e não a ação propriamente dita. Então, você vai ter que determinar um tempo, o como.
por que você está fazendo essa pesquisa, quanto tempo você vai fazer a pesquisa e quando você vai fazer essa pesquisa para você poder colocar esse seu plano em ação. E uma coisa que eu super recomendo a você, que você compre um cronômetro, assim, de cozinha mesmo. Esse cronômetro eu coloco aqui, assim, ele tem um lugar onde eu coloco esse cronômetro, aí toda vez que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer alguma pesquisa, geralmente cronometro, porque às vezes você começa pesquisando sobre o seu trabalho, e quando você vai ver, você já tá vendo fotografia de gatinho, fotografia de bebê, por exemplo. Não tem nada contra isso, viu, gente? Mas o que é importante é você focar aqui, né? Uma outra questão nessa parte da pesquisa é que você vai ter tanta informação, que você pode cair naquilo que os psicólogos chamam de paralisia por análise. E o que seria essa paralisia por análise? É que você vai conseguir tantas informações que você vai ficar meio que paralisado com o excesso de opções que você poderia ter e que você não consegue escolher. Aí você fica pensando em qual é a melhor escolha, porque você quer algo muito perfeito. E já vou te avisando que, gente, não existe absolutamente nada perfeito. É só com o processo você vai conseguindo alguma coisa que seria interessante para você, que pode ser, claro, te levar a alguma certa perfeição, mas esse não é o objetivo. Você vai gastar muito tempo escolhendo e gastando todo o seu tempo somente analisando essa opção. Então, esse estágio ele é muito perigoso de você aprender a se prender em muitos detalhes que não são relevantes e questionar as suas habilidades, que é uma outra coisa terrível. E ficar de tanta informação, de tantas coisas que parece que são intransponíveis, você começa a se questionar, será que eu consigo fazer A, B ou C? Então, lembra-se que essa é uma fase de pesquisa, que você precisa absorver algumas das informações e filtrar essas informações. Então, se isso acontecer, se você começar a se questionar as suas habilidades, as suas experiências, você precisa lembrar que a decisão para tomar uma ação. Então, decida por uma opção e vá em frente, porque senão você nunca vai conseguir sair desse estágio que é a pesquisa. Então, nesse caso aqui, você precisa, então, decidir, porque caso contrário, nesse processo também de pesquisa, é bem possível que também você procrastine, você postergue, porque você vê tanta informação que você fica literalmente paralisado. Então, não deixe que isso aconteça, e todas as vezes que você for fazer essa busca, cronometre, saiba por quê, como, de que maneira essas informações estão sendo úteis para você nesse processo de pesquisa. E que, assim, quando esses medos, né, assim, nós somos seres humanos, nós temos medos do não conhecido, porque você está partindo de uma carreira que você conhece para uma outra carreira que você não sabe exatamente como vai acontecer. Então, assim, o medo, as rejeições, todos esses sentimentos negativos, eles fazem parte do processo. E aceitar isso também é muito, 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 muito importante. Bom, uma outra coisa bastante importante aqui, e que a gente vai para a quinta dica, é para você fazer um trabalho voluntário, para você trabalhar de graça. E aí você me fala, Anelisa, mas como assim trabalhar de graça? Eu preciso de um trabalho que eu consiga uma renda. Eu entendo perfeitamente. E por que eu digo aqui que fazer um trabalho voluntário, ele é muito importante? Porque é a oportunidade de você experimentar a rotina de um novo trabalho. Quando você trabalha de graça, você faz um trabalho voluntário, e assim, ele é diferente para cada pessoa, óbvio, mas basicamente, significa dar um trabalho, um teste. Isto é um tempo que eu estou investindo para saber se esse trabalho eu gosto ou não. A gente pode investir tempo, energia e dinheiro, de repente, em algo que a gente não sabe muito bem o que vai ter um resultado, mas a gente não tem como começar se não tivesse esse investimento inicial, independente do recurso que você vai usar. Então, aqui você vai investir o seu tempo, que é se candidatar para uma vaga de ser voluntário em alguma instituição de caridade, assumir algum trabalho nos seus tempos livres para você aprender alguma coisa desse trabalho. Eu acho essencial você fazer algum trabalho voluntário. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho experiência nessa nova área. Mas você pode se voluntariar para algumas instituições, para algumas organizações, e ser voluntário vai permitir que você ganhe experiências valiosas ao mesmo tempo que você ganha dinheiro, porque tem alguns trabalhos que eles são voluntários, mas eles têm uma certa remuneração. E de repente, quando você pode começar voluntário e pode transformar-se de repente em um funcionário, um colaborador que tenha uma certa
uma certa remuneração. E isso aqui ele é importante, que você pode ter decidido que deseja fazer um trabalho bem específico, mas a realidade que te espera é outra. Então, trabalhar de graça significa que você pode tentar com um risco muito baixo, sem desistir do seu trabalho que você já faz agora. Então, assim, você pode fazer esses trabalhos voluntários no final de semana, depois do seu expediente, porque muitos trabalhos que envolvem, eles envolvem que você decida, que você tenha, que você entenda do dia a dia dessa profissão, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele dizia o seguinte, que ele mudou para TI, porque ele gostava muito da área de TI, de programação, mas ele não suportava a rotina da empresa que ele trabalhava, que é sempre receber ordens de uma empresa terceirizada para eles fazerem um trabalho. Então, assim, o trabalho de programador, o trabalho de TI, ele não é só trabalhar com o computador, que esse meu aluno gostava bastante, mas comunicar com a equipe, comunicar com o cliente, que eram coisas rotineiras que ele não gostava. Então, essa é um ponto bastante importante quando você consegue fazer esses trabalhos voluntários, porque aí você vai gastar menos tempo, esforço e dar uma oportunidade de experimentar algo bastante diferente com um custo muito baixo. Uma outra coisa muito, muito importante e é um ponto bastante diferencial para as pessoas que estão acima de 40 para fazer essa transição de carreira, que você pode aumentar, inclusive, a sua rede de contatos. Uma reclamação que eu vejo, que assim, Nelis, eu quero mudar de carreira, mas eu não tenho contato. E aí, fazendo esses trabalhos voluntários, fazendo essa conexão com as pessoas, é uma forma de você aumentar os seus contatos e, de repente, quando você se identifica com o trabalho, gosta do trabalho, você conseguir, de repente, uma indicação para, de repente, uma vaga que, de repente, essa pessoa conheça. Então, assim, você vai abrindo o seu leque de contatos, o seu leque de networking, que é, assim, essencial para o trabalho. E aí, só que, assim, lembre-se que você pode tentar diferentes opções, mesmo que elas não se transformem na sua próxima carreira, e que você irá saber e descobrir que você não se adequa a ela. E quanto mais você descobre isso, quanto mais rápido você consegue descobrir isso, você vai checando, né, naquele assim, bom, isso definitivamente eu não quero, isso também eu não quero. Então, durante esse tempo, você vai chegar a um ponto de decisão e seguir essa opção ou retornar, de repente, para a etapa anterior, que seria a pesquisa. Então, assim, você fez o trabalho voluntário, trabalhou por um tempo, assim, olha, esse trabalho eu achava que era interessante, mas definitivamente não é para mim, eu não gosto dessa rotina, não gosto como as pessoas interagem com elas, não gosto do contexto mesmo, né? Então, assim, aí você volta para a etapa anterior, que é a pesquisa, e continua fazendo esse trabalho. E eu acho que, assim, é uma tentativa realmente, né? Então, se você decidiu que esse é o caminho escolhido, você pode daí, de repente, também passar para uma outra etapa. Se você, assim, viu que isso é interessante mesmo, então você já pode passar para essa próxima etapa. E o que é essa próxima etapa? Essa próxima etapa, ela seria, é uma pergunta também que me fazem muito, que assim, eu atualizo ou não os meus conhecimentos? Eu faço uma nova faculdade ou não? Eu diria que, assim, essa etapa ela é necessária se houver trabalhos que você precise comprovar o seu conhecimento. Isto é, eu acho que uma área bastante típica aqui seria a área da saúde, que você precisa ter uma certificação, você precisa ter alguma coisa que prove que você possa atuar nessa atividade. Mas, por exemplo, alguma área de TI, alguma área alguma expertise que você já tem e queira ensinar, necessariamente você não precisa de uma certificação, necessariamente você não precisa de algo que comprove. Então, isso é uma questão bastante questionável, se você precisa ou não de atualizar a sua qualificação. E uma outra pergunta muito importante para a gente pensar aqui é que, assim, eu preciso realmente treinar novamente para mudar de carreira, função, trabalho? E como é que eu posso para você conseguir obter esses treinamentos? Então, como eu tinha dito logo no começo, que a gente identificando o problema, sabendo onde eu quero começar com o trabalho, aí você vai entender que você tem muito mais qualificações, você tem muito mais habilidades do que você pensa que tem, se você for comparado com uma pessoa que recém
saiu da universidade. Então, se você tem acima de 40 anos, se você já tem experiência, eu não tenho dúvidas que você tem várias dessas qualificações. Uma outra coisa, assim, bastante importante é que a gente não tem todo o tempo do mundo, né, gente? Assim, a gente, por exemplo, se você quiser entrar para fazer para uma outra faculdade ou fazer um curso, uma pós-graduação, vai demorar no mínimo 1 ano. Então, assim, aí a gente vai ter que pensar em recursos importantíssimos que a gente tem e que não volta mais: tempo, dinheiro e energia. Acho que assim, eu na verdade colocaria foco, porque assim, o que a gente precisa também, quando a gente tem energia, a gente tem foco. No que eu preciso focar, que eu acho que é bastante importante a gente entender nesse processo. Então, que assim, agora, óbvio que assim, se você acha que é importante você fazer essa qualificação, que você vai se sentir mais confiante de começar esse trabalho, definitivamente fazer um curso para você testar se é isso que você quer ou não, juntamente com o trabalho voluntário, mas não se matricule no primeiro curso que você vê, que você acha que vai ser interessante ou não. Perceba o que você quer primeiro nesse processo, que eu acho que assim é essencial para esse processo. Então a gente já chegou aqui na sexta dica, se é que eu atualizo ou não as minhas qualificações. E esse é um outro erro muito comum de quem está querendo fazer essa transição de carreira, ter um diploma é sinônimo de que eu vou fazer essa transição de carreira, de que eu vou conseguir um novo emprego. Então, assim, se você é um empreendedor, se você já tem bastante experiência no seu nicho, no seu trabalho, por exemplo, você pode fazer a seguinte pergunta: se você fosse contratar alguém, você contrataria uma pessoa que saiu da universidade, tem bastante informações novas e teóricas, ou alguém que já sabe do métier, sabe do dia a dia desse trabalho e tem já alguma experiências transferíveis, qualificações transferíveis para esse processo. Então, assim, tenta se colocar na posição de um empregador, de um gerente de RH, que eu acho que você vai ter essa resposta. O sétimo, na verdade, a gente já está para a sétima dica, né? Que seria: bom, agora que você já sabe que você já identificou o problema, você sabe o que você quer, você já fez um plano de curto, médio e longo prazo, você já fez as pesquisas, já se deu o direito de experimentar, você sabe o que você quer, aí você já pesquisou se você quer ou não, precisa ou não atualizar as suas habilidades. Bom, aí agora chegou o momento de você pedir a demissão. Assim, você deixa o seu emprego anterior e você parte para essa nova carreira, você parte para essa nova jornada, que pode ser um tempo parcial, pode ser um grande salto para uma outra carreira que você queira, que você pode também, de repente, começar o seu novo negócio, você pode trabalhar em casa, mudar de cidade, o que seja. É um momento bastante emocionante, mas claro, óbvio que é muito assustador. Mas de novo, esse processo, ele é muito cheio de dúvidas e medos, e que faz parte realmente desse processo, que a gente tem que entender. Uma coisa que eu digo bastante, que quando você pode estar trabalhando bastante tempo em jornada dupla, isto é, fazendo o seu trabalho que te paga as suas contas, que também é muito importante, e também fazendo esse trabalho voluntário, ou de repente fazendo no seu tempo que você tem o trabalho que você gostaria. Porque eu sempre acho que assim, quando a gente já focando em uma coisa só, a probabilidade de dar certo também é pequena. Quando você tem dois focos, eu acho muito difícil. Por isso, quando eu falo de que a gente, assim, cursos muito escassos que nós temos é tempo, energia e foco. Então, quando você foca em alguma coisa, a sua energia, óbvio, que está dispersa. Então, você vai estar trabalhando 8 horas por dia em algum trabalho, e a energia que te sobra, que não é muito, você vai trabalhar em alguma coisa que você realmente sente prazer. Claro que quando você faz alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você sente realmente prazer, é claro que você consegue trabalhar com mais vontade, é claro que é mais fácil você ultrapassar os problemas, os perrengues que pode acontecer no meio. Agora, a gente acorda todos os dias com a nossa bateria igualzinha do nosso celular. A nossa energia, ela é limitada, não tem jeito, assim. Você acorda com uma energia X, no final do dia, acabou essa energia. Então, assim, você vai
vai ter energia suficiente para focar nessa nova transição, nesse novo trabalho, que é uma coisa, algo que assim que eu gostaria muitíssimo que vocês pensassem, porque é uma decisão mesmo, e toda decisão, eu acho que ela é focada na cisão, né, do velho para o novo, e toda a cisão de que, bom, eu decidi que eu quero fazer esse algo novo, e aí colocar algo em ação, que eu estou tentando te passar, que é esse passo a passo. Você vai terminar essa live e vai ter um passo a passo de como você começar a sua transição de carreira. E claro, que eu já te falei várias vezes que a nossa Masterclass, eu vou ter mais informações por questões de tempo, a gente não tem condições de dar todas as informações aqui, mas eu já tenho um passo a passo assim que você terminar essa live. Então, eu acho que assim, aí você pede a demissão, aí você está nesse processo, e aí qual que seria o oitavo processo, a oitava etapa dessa mudança de carreira? Assim, eu acho que assim, comprometimento, que seria o oitavo, comprometimento com você mesmo, com o seu futuro, com a sua meta, com o que você quer para você mesmo. E eu acho que isso é essencial, o comprometimento. É a palavra que eu mais amo na vida, que é comprometimento, porque quando você se compromete com você entregar o seu trabalho para o outro, você tem uma responsabilidade que surge quase que automaticamente. E tem um livro que eu separei aqui para vocês, que ele chama de Spartan Way, que ele foi escrito pelo Joey Discena, que ele é um escritor, empresário, filantrópico, assim, um livro dele é sensacional. Ele não foi traduzido ainda em português, mas assim, seria O Caminho Espartano, que seria uma tradução livre. E é o que eu gosto muito nesse livro, que ele diz o seguinte, que o que é a definição de comprometimento? Como é que você sabe que é comprometido? Você sabe quando é comprometido? Quando é uma promessa pessoal convincente que você faz e que você determina que vai conduzir a sua vida todos os dias, momento a momento. E o sensacional, maravilhoso de você se comprometer pelas palavras deles é que isso torna as suas decisões do resto dos seus dias muito mais fáceis, muito mais simples. E se você olhar para o seu plano, que foi a nossa terceira dica aqui, a sua meta em busca em busca de orientação, vai ficar fácil dizer não, por exemplo, a um coquetel com os amigos. Uma reunião que, por exemplo, você tem lá na empresa, que você não precisa participar, mas que te chamam para participar, e como você não quer perder o que está acontecendo, você vai lá e vai nessa reunião. Ou, por exemplo, você pode dizer não ao seu chefe, quando ele está pedindo para um fim de semana você ter que trabalhar, fazer alguma coisa a mais. Então, assim, o seu compromisso ele é tão forte com você, com a sua profissão, com você mesmo, que você tem condições de dizer esse não. Você está muito claro o que você quer. E isso é comprometimento. E você vê agora que, assim, como eu disse logo no começo, como que é tão importante a gente começar com a gente mesmo, começar com essa missão, com esse propósito, que é com você. Qual que é o propósito? Qual que é o comprometimento que eu faço comigo mesma para eu fazer essa transição de carreira, para ter uma vida melhor, para eu ter de pular de A para B. E o quão completamente você se compromete com o seu caminho, ele vai determinar se você vai alcançar o seu objetivo, você vai conseguir o seu destino, ou se você vai ficar no longo do caminho. Então, assim, se você vai conseguir essa meta que você conseguir, que é a sua transição de carreira, você vai ficar no caminho. Que essa é a diferença de você ter esse comprometimento ou não. Uma coisa bastante interessante que ele fala também, que esse comprometimento é paciência mais perseverança. Vou repetir. O comprometimento é a paciência e a perseverança. A paciência que ela acaba se transformando em poder, um poder muito grande, né? Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Por isso que o planejamento diário das suas energias, do seu foco, do que você vai fazer naquele dia é essencial. E quando você é o mestre, você escolhe o que você vai fazer, você não fica escravo dos seus impulsos, dos seus maus hábitos, de fazer atividades que não deveriam ser feitas, dos caprichos das outras pessoas. Você foca no que você precisa fazer e faz a coisa acontecer. Uma outra coisa bastante importante é de você, quando você junta a gratificação atrasada com a perseverança, a sua meta de fazer a transição de carreira, de mudar de carreira, ela vai ser daqui a um tempo. Então, por isso que ela é uma gratificação atrasada, não é uma gratificação momentânea, que, por exemplo, às vezes você quer assistir Netflix, nada contra, viu, gente? Mas você sabe que tem uma lista de trabalhos para você sabe que quer mudar de carreira, mas você deixa que essa gratificação atrasada, ela seja uma gratificação momentânea, que é
é a coisa mais terrível que você possa acontecer. Então, quando você junta a gratificação atrasada com a perseverança, você tem uma arma de comandos no seu cinto de utilidades muito, muito, muito importante. Você tem esse controle, né, sobre a sua vida, que eu acho que é o mais importante. E esse plano de ação, e você tem que dar um passo em direção ao trabalho que você realmente deseja realizar, em direção à vida que você deseja, onde você possa sorrir e com entusiasmo dizer assim, eu amo o que faço, é isso que eu quero fazer. Nesse momento que assim uma das coisas mais importantes desse processo. E outra coisa muito, muito importante, gente, esse comprometimento consigo mesmo e com a sua felicidade a longo prazo, também com a felicidade das pessoas que estão ao redor, porque quanto mais, claro, você está feliz, quanto mais realizado e satisfeito com o que você faz, ou com o que você está fazendo, as pessoas que estão ao seu lado, a sua família, a sua esposa, o seu marido, eles vão ficar muito mais também satisfeitos com você. Então, o comprometimento é o processo que significa você continuar agindo com o seu plano, mesmo na dificuldade, mesmo não tendo assim, trocentos milhões de motivos, né, para a gente desistir. Quando a gente está num processo de conseguir alguma coisa muito, muito, muito importante, a gente, claro que vai ter esses momentos difíceis. Aí que vem a nona dica, que eu diria que é a persistência. E o que é essa persistência? Assim, conforme o dicionário, a persistência é essa constância, essa insistência, é o perseverar. Então, assim, com mais... E qual que é o contrário de persistência, né? O contrário de persistência é desistência. Eu não pulo para esse lado B, que eu fique aqui persistindo na minha meta. E essa persistência, ela é que vai levar você desse ponto A para esse ponto B. E quais são as perguntas que eu acho que são essenciais para você fazer essa mudança de carreira, de transição, porque, claro, que momentos muito difíceis virão, e eu acho que é muito, muito importante você internalizar, absorver, entender que esse momento de ir para o lado B, para o ponto de partida A, do momento que você está agora, para esse objetivo final, que seria o B, ele vai ter momentos difíceis e faz parte do processo. Então, a pergunta que eu gostaria que você respondesse é: você está comprometido com o seu processo de mudança de carreira? E por que ele é tão importante desta vez? Por que eu digo desta vez? Porque provavelmente você já deve ter pensado, você já deve ter, inclusive, feito algumas tentativas, e porque você não tem um método, você não tem algum direcionamento, você provavelmente deve ter desistido, e provavelmente por isso que você está aqui. Então, por que desta vez eu necessito dessa mudança para mim mesma? Que é uma coisa que, assim, algo que você precisa pensar. E o que acontecerá se você não prosseguir com isso? Por exemplo, bom, eu decidi que dessa vez eu quero mudar, mas eu posso mudar de ideia. E o que isso vai te acarretar para a sua vida e para a vida das outras pessoas que estão ao seu redor? Que, claro, que quando você está insatisfeito, quando você está frustrado fazendo aquilo que você não gosta, que você já não tem mais aquele brilho no olhar, é claro que é muito triste, é muito ruim. Então, entenda que, assim, o que vai acarretar para as outras pessoas. E como é que você pode manter-se comprometido nesse processo? Então, assim, comprometimento é o nono e a persistência é o segundo. E aí, assim, com esse processo, você vai ter vários fracassos, você vai entender que esse processo ele vai ter várias imperfeições externas, imperfeições suas, e que é totalmente natural através do processo que a gente percebe que tem essas imperfeições, e tudo bem, faz parte do processo. Então, você goste ou não, principalmente da maneira de aprender, que é caindo, falhando, mas que você vai aprender, porque, por exemplo, quando a gente era criança, os pais da gente diziam assim: olha, não coloca a mão no fogo, não coloca a mão no fogo. E aí você colocava a mão no fogo, e aí só percebia que colocar a mão no fogo, que doía, é só através de você tentar e você sentir essa dor, e que na verdade é que eu gostaria de levar você para pegar na sua mão, de você não colocar essa mão no fogo, de você fazer essa transição de uma forma mais simples. Mas se você se queimar, entenda que é o processo. E as oportunidades de aprendizagem, elas proporcionadas pelo fracasso, elas podem realmente nos ajudar a realizar os nossos sonhos. E tem um empresário que ele abriu vários restaurantes, esqueci o nome dele, e ele dizia o seguinte, que ele aprendeu muito mais com um único restaurante que não funcionou do que todos aqueles
carreiras que deram certos. Então, assim, esses processos, eles vão ter vários fracassos, vários problemas, várias imperfeições. Você vai querer desistir, mas aprender com eles. Porque, assim, claro, óbvio que o fracasso, os problemas, eles são muito, muito, muito frustrantes. Mas se a gente entender que, inclusive, é uma filosofia zen, né? Que, assim, tudo na vida, ele é temporário. Não precisa ter uma coisa muito completa, uma coisa perfeita, que isso faz parte da vida. E lembrar que isso é temporário, que quando o seu objetivo está muito fixo de que você realmente quer fazer essa transição de carreira, que você quer mudar do lado da situação de você está para uma outra situação melhor, é que vai fazer parte do processo. E essa transição, esse sentimento, essa consciência de que é algo temporário, ele te produz uma sabedoria muito profunda, e entendendo que é um processo que você tem que passar, que esse processo pode ser árduo ou não também, né? Então, assim, e também uma outra coisa importante, que ela faz parte do aprendizado da vida. E, aliás, né, gente, se a gente fosse tão perfeito, desse tudo tão certo, também que seria muito chato a vida, né? Então, assim, eu acho que, assim, de repente seria, assim, um equilíbrio entre todas essas coisas. Então, todas as coisas que eu acho que, assim, você está aqui me assistindo, você já teve várias experiências na sua vida, você já conseguiu várias coisas, e todas as coisas que você valoriza, que são coisas bastante importantes, óbvio que elas exigiram esforço, energia, foco e muita concentração. E o caminho, às vezes, ele pode ser difícil, mas se você perseverar, se você tiver esse comprometimento, essa persistência em alcançar o que você quer, é muito possível, é muito possível. Mas claro que eu sempre digo que, assim, tudo na vida a gente tem que ter estratégia, método e técnica. Então, assim, você tendo isso, é possível você mudar de A para B. Um outro ponto bastante importante, que é importante você já agir de acordo com seus objetivos imediatos. Então, você defina um objetivo, defina essa meta e logo em seguida coloque em ação. Porque a ação, ela faz com que você se mova, faça algo, e esse algo não precisa ser algo muito grande. Pode ser alguma coisa pequena e tudo bem. E a Leila está dizendo aqui, se fosse linear, não teria graça, realmente, definitivamente. Se fosse linear, não teria graça e a vida seria muito chata, não é verdade, Leila? E porque tem esses altos e baixos, que de repente, assim, a vida realmente pode tornar muito mais interessante. E quando às vezes a gente tem alguma coisa que a gente quer alcançar com tanta força, a gente encontra essa força aqui dentro, né? Mas a gente tem que se ajudar, a gente tem que se ajudar a conseguir esse objetivo, essa meta que eu acho importante também. Aí uma coisa que eu tenho feito, que quando a meta é muito importante, eu costumo colocar na minha mesa, nas minhas paredes, o que eu quero. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu queria muitíssimo, muitíssimo meu PhD. Aí eu colocava assim, doutora Anelisa PhD, porque naquele momento era muito importante. Então, se a transição de carreira é importante para você nesse momento, se veja nessa transição de carreira, se veja nesse novo trabalho, que também é importante. Mas olha, gente, se veja bastante realista de que você tem esses talentos, esses pontos fortes. Não é você olhar no espelho, olha só como é que eu sou legal, como eu tenho bastante habilidades, olha só como eu sou o poderoso, a poderosa. Não é isso, assim, o poder ele é muito importante, mas o poder ele vem daqui. Ele não só vem de você falar assim, eu consigo, eu posso, e tudo vai dar certo, e como eu já tinha te explicado anteriormente, querer, infelizmente, não é poder. Se você não sabe disso, eu acho que eu expliquei na live número 2. E aí, como é que você consegue mudar essa situação? Assim, como que você consegue mudar a situação que eu gostaria de explicar aqui para você? Comprometa-se com você mesma a melhorar a sua própria vida. Acredite que é possível. Então, assim, elimine todas as coisas que podem perder tempo, possam te distrair, possam te tirar do seu foco. Então, assim, se você está fazendo isso daqui, não faça isso quando você estiver trabalhando. E, por exemplo, uma coisa que eu tirei da minha vida foi televisão. Aqui em casa a gente não tem televisão. Por quê? A televisão, como a internet, quanto as mídias sociais, elas foram feitas para chamar a atenção, para ter as várias propagandas, vários programas um atrás do outro, para você ficar prostrado em frente da TV assistindo. Então, o que eu super recomendo é você
ter um horário na sua agenda e bloquear esse horário, assim, agora, bom, esse horário eu quero assistir essa programação. Esse horário é para eu fazer nada, seja assistir televisão, seja assistir um game, a jogar game, ou seja, o que seja. Mas você estar no controle das suas tarefas, dos seus compromissos do dia a dia, e não o contrário. Então, assim, reserve tempo para você fazer essa mudança de vida, invista foco, tempo, dinheiro, energia em você e concentre nos seus planos. E aí, assim, e uma outra coisa bastante importante, você pensar nesse processo, o que te faz estar motivado, o que te faz mover. Por exemplo, quando acontece alguma coisa muito ruim, quais são os obstáculos que podem acontecer e como é que eu posso reverter essa situação? No meu caso, eu tento bastante focar quando eu estou muito preocupada, às vezes eu acho que não vai dar certo. Eu comecei a plantar, como já falei para vocês, né? Então eu vou lá para o meu jardim, vou lá para minha hortinha, fico tirando algumas graminhas, fico olhando para as minhas plantinhas e tento ter esses momentos comigo e que seria como uma forma de meditação. Então acho que esses momentos eles são bastante importantes. E aí, uma dica assim que eu gostaria de fechar, inclusive essa live, na verdade essa live eu queria ter feito de 1 hora, em 30 minutos já foi 1 hora. Uma outra dica, assim, bastante importante, que eu gostaria de falar para vocês, assim, que existe 5 arrependimentos que as pessoas têm quando estão no leito de morte, quando assim, antes de morrerem, né? Então, isso foi bastante forte para mim quando eu li isso, né? Então, assim, o quinto seria: eu queria ter me permitido a ser feliz. É incrível como isso é muito forte. E aí, na verdade, uma enfermeira que ela faz cuidados paliativos com pessoas, com várias famílias. Então, ela descobriu, assim, que muitas pessoas elas não percebem que ao fim da vida, que a felicidade é uma escolha. Então, eles haviam ficado presos em velhos comportamentos e padrões que foram impostos por eles mesmos ou, de repente, por outras pessoas. Então, que realmente a felicidade é uma escolha. Isto é, se você quiser fazer essa transição de carreira, para você mudar de vida, que é onde você vai conseguir essa felicidade, essa satisfação, é uma escolha própria. Então, se é que a gente poderia fechar toda essa nossa live permitindo que você seja feliz através dessa escolha consciente, dessa escolha em que você entende que é algo importante para você e você faz essa transição. Então, assim, só recapitulando tudo, então, assim, o mais importante, a gente identificar o problema, assim, eu quero fazer essa transição de carreira. Essa transição de carreira, ela é por causa da minha empresa, é por causa do meu chefe, ou por causa da minha carreira? Ou porque é uma insatisfação própria, minha, que eu já não consigo me ver mais nesse trabalho. Outra questão bastante importante, aí que a gente vem no segundo, esse problema é meu, então, se esse problema é meu, o que eu quero fazer? Quais são os meus valores? Quais são as minhas crenças que eu tenho hoje e que eu posso fazer para mudar, que é uma coisa importante. Aí, depois que você entendeu o que você quer, você fazer esses planos de muito curto prazo, que os planos diários, semanais, mensais, de médio e longo prazo. Fazer pesquisas com pessoas na internet e conversar com pessoas, que eu acho que é bastante importante também. Você tentar fazer trabalhos voluntários, que você tem condições de dar a oportunidade de você experimentar esse trabalho, você aumentar a sua rede de contato, e também entender se você precisa ou não atualizar os seus conteúdos, as suas certificações, as suas qualificações, as suas habilidades técnicas. E aí, quando você entendeu isso, você focar realmente no que você quer, no que é importante para você, que eu acho que isso é essencial. E ao invés de você fazer essa jornada dupla, que até então você estava fazendo essa jornada dupla, você decide, bom, é agora, eu preciso pedir demissão e é isso que eu quero trabalhar. E focar com unhas e dentes, com todas as energias que você tem naquilo que você quer. E aí que depois você pede a demissão, aí que, como é uma coisa que você quer realmente, aí você está comprometido, aí você precisa se comprometer com a sua meta, com o seu objetivo, com a sua vida, né, que é uma responsabilidade sua, o comprometimento e a persistência. Combinado?
Então, esses seriam, então, os 9 dicas que eu gostaria que vocês, seguissem para vocês poderem fazer a transição de carreira de vocês. Bom, então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui, e aí amanhã a gente vai falar como eu já tenho esses planos, já sei o que eu gostaria mais ou menos de fazer, mas de novo, a gente vai ter um pouquinho mais conhecimento na nossa masterclass, mas amanhã a gente vai entender como que a gente faz para não adiar essa mudança de carreira. E aí o Gustavo está dizendo assim: "Ah, obrigada, Gustavo, pelo comentário. O autoconhecimento foi meu primeiro passo. Graças a Deus, conteúdos Ana. Já são 8 meses no processo e nunca pensei em desistir." Exatamente isso, né, Gustavo? Que assim, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente entendeu que isso, utilizando os nossos talentos, utilizando os nossos pontos fortes, faz com que a gente persista, continue e continue na meta. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue fazer a nossa transição de carreira de uma forma bastante responsável, de uma forma bastante concreta e bastante sedimentada, né? De uma forma de que você não vai mudar de A para B só porque você quer, não, porque foi planejada, porque isso é que o seu coração pede, que eu acho que isso é uma coisa bastante importante nesse processo e manter no processo. Então, amanhã nós falaremos de como que a gente não adia esse processo, vai entender um pouquinho o porquê. E aí, então, se você não me segue nas redes sociais, se você não é inscrito nas minhas redes sociais no YouTube e no Instagram, se inscreve lá que todos os dias nós temos bastante conteúdos falando sobre transição de carreira, como é que a gente pode te ajudar, que é o nosso objetivo aqui, é como que ensinar você a fazer essa transição de carreira para a carreira dos seus sonhos. Então, eu te vejo amanhã e muitíssimo obrigada pela companhia de todos, muitíssimo obrigada pelo comentário das pessoas que estão aqui, e então até amanhã. Muito obrigada. E caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem mandar um direct para mim, pode mandar alguma mensagem, eu terei o prazer em responder. Muitíssimo obrigada, um abraço e até amanhã.